Você já se sentiu ignorado ou diminuído em algum relacionamento? Já sentiu que tudo gira em torno de uma única pessoa? Pois é, eu sou a pastora Cleide Barreto Ferraz e hoje vou falar com você sobre um problema que afeta muitos casais silenciosamente, o narcisismo. Nós identificamos o narcisismo no relacionamento quando existe a necessidade excessiva de atenção. Buscam constantemente atenção e reconhecimento do outro, podendo tomar decisões apenas para serem notados, inclusive expondo-se demais nas redes sociais, o que pode causar estresse e ansiedade. Hoje é um assunto muito discutido na sociedade, apesar de ter existido sempre, talvez com outra nomenclatura, talvez com outro nome, mas hoje está em alta o narcisismo nos casamentos, principalmente da parte masculina, que a mulher também pode ser uma narcisista. E todos conhecem aquela história do rapaz que viu o seu reflexo na água e se amou, se apaixonou por ele mesmo. O narcisismo é achar que a pessoa é autossuficiente, ama a si próprio, menospreza o outro e tudo gira em torno dele mesmo. Sou narcisista. O que fazer? Como resolver essa situação no casamento? A Bíblia tem todas as coisas e nos ensina. Se você ler em Provérbios, capítulo 21, versículo 24, a Bíblia diz: chamamos de zombador um soberbo arrogante, que age com orgulho desmedido. Este é um dos textos bíblicos que fala sobre o narcisismo, pois a Bíblia tem todas as informações necessárias para que possamos segui-lo. A Bíblia é o manual de instrução da nossa vida, tá? E o narcisismo hoje nos relacionamentos tem causado muitos divórcios por falta de compreensão, por falta de conhecimento, por falta de ajuda. Os casais têm se separado porque muitos reclamam que não suportam, não conseguem viver com esse problema. Da mesma forma que existe o narcisismo, existe também a depressão, a ansiedade, a enfermidade, a falta de amor, a falta de compaixão, a falta de cumplicidade. É mais um tópico que existe nos relacionamentos e que o nosso adversário, ele tenta de todas as formas destruir o projeto de Deus, que é o casamento, através de mentiras. Afinal, tem como resolver essa situação? Porque os casais, eles resolvem buscar a situação mais fácil, mais favorável, que é desistir. Infelizmente, nós vemos isso hoje na sociedade. O divórcio, o desistir do outro e buscamos culpar o outro pelas mentiras de Satanás, tá? Então, a Bíblia já fala sobre isso. Mas Deus também diz que tudo tem jeito. Se você está disposto a manter seu casamento, a viver feliz, você pode conviver. De que maneira? Ajudando. Então, como age um narcisista no casamento? O narcisista, ele não sabe amar, tá? Ele pensa que todo mundo deve servir aos seus desejos e que ele não precisa retribuir. Tudo é para ele, tudo é sobre ele, porque ele precisa ser amado. Ele se ama, ele acha que ele é o centro das atenções, que todas as pessoas têm que estar em volta, vivendo em função dessa pessoa. Essa pessoa não tem o discernimento de perceber que a opinião do outro é válida, que a empatia é válida. Principalmente quem sofre é o cônjuge, que suporta esse amor possessivo, que suporta esse abuso emocional, que é menosprezado, porque o narcisista é desse jeito, tanto o homem quanto a mulher, é desse jeito. Ele menospreza o outro, ele humilha, fazendo com que o outro pense que ele é mais importante, porque ele necessita dessa atenção, ele necessita desse amor, porque ele verdadeiramente não ama outra pessoa, tá? E vive nesse conflito no relacionamento. O comportamento narcisista faz com que a pessoa interrompa conversas, tá? Para que seja ela a pessoa que todos estão prestando atenção. Ainda manipula com as palavras. É um dos sinais evidentes nessa condição, a manipulação. Pois assim o indivíduo consegue jogar mentalmente e fazer com que tudo seja sobre ele. Como consegue mudar essa situação?
Primeira coisa, tratar o transtorno de personalidade do narcisista. Aceitar e manter relacionamentos com colegas de trabalho e familiares. Desenvolver maior tolerância nas falhas. Entender e regular seus sentimentos e emoções. Minimizar o desejo de atingir metas irreais e condições ideais para que esse narcisismo dentro do casamento acabe ou amenize, tá? Mas o que não pode acontecer é o cônjuge ofensor que está sendo reprimido continuar aceitando se existe uma demanda excessiva no casamento, de forma que seja repetido várias vezes o mesmo problema. Se o cônjuge que está sendo ofensivo perdoou essa agressividade, perdoou esse menosprezar, perdoou essa falta de amor, é porque quer o casamento e quer lutar pelo casamento. Mas o narcisista, ele precisa se posicionar, mesmo sem forças. Às vezes está no subconsciente, nem sabe que está agindo com narcisismo, mas precisa ouvir o seu cônjuge, precisa ouvir que o cônjuge está sofrendo e que precisa mudar a situação no casamento. Como uma mulher narcisista se comporta? Porque muitos, na maioria das vezes, no casamento, acham que é só o homem. A sociedade, ela aponta mais para o lado masculino. As mulheres narcisistas podem ser mais propensas a manipular as pessoas, espalhar rumores ou ser mais passivo-agressivas do que os homens narcisistas. As mulheres, elas se sentem menosprezadas, elas se sentem rejeitadas, principalmente quando ela vem de uma história machucada, de uma história de dor, de sofrimento, quando foi roubado na infância dela ou na juventude o papel que ela deveria ter passado, que foi uma infância justa, uma infância normal como qualquer outra criança, e isso foi roubado. Então, ela se acha também que ela precisa de atenção, ela se acha autossuficiente, ela precisa ter títulos, ela precisa ser notada e amada. Então, ela busca isso incessantemente para que seja uma pessoa importante. E como é que ela faz isso? Menosprezando o outro, sendo arrogante, machucando o outro, achando que o outro não tem qualidade, que o outro não tem prestígio, tá? Falando mal, excluindo do meio em que vive, do rol das amizades. Também tem essas coisas. E isso funciona para os dois, tanto para o homem quanto para a mulher. Então, no casamento, quando um dos cônjuges tem esse aspecto narcisista, o cônjuge que já reconheceu esse problema precisa ajudá-lo. E tem jeito, tá? Tudo com Jesus no centro da vontade. Tudo com Jesus como um cordão de 3 dobras. Porque o nosso Deus precisa ser a base da nossa relação conjugal, para que possamos ser felizes. E não é só o narcisismo, é qualquer outro problema no casamento. Porque eu costumo dizer, em sala de aula, com os casais que nós ministramos, que não existe casamento perfeito, porque nós não somos perfeitos. O único perfeito é Jesus. Mas ele deixou um manual de instrução para que a gente possa seguir. E por que nós erramos tanto? Porque nós não praticamos a palavra de Deus. Nós conhecemos a lei, nós sabemos, mas nós não praticamos. Tentamos fazer da nossa maneira, tentamos fazer do nosso jeito, aquele jeitinho brasileiro, né? E não cumprimos com o que nos é ensinado. Matrimônio, casamento é projeto de Deus. Então luta por ele. Busca solução, busca ajuda. Mas não busque ajuda de pessoas que não têm nada para te oferecer. Não busque ajuda de pessoas ou casais que têm que estar passando por problema. Busque ajuda de pessoas experientes, de pessoas que têm intimidade com Deus. Busque ajuda de pessoas que vai te direcionar, que vai te orientar, que vai caminhar contigo e vai te ajudar a sair de qualquer problema que você esteja. Não só do narcisismo, não só da depressão, não só da enfermidade, não só de um casamento abusivo, não só de dores do passado que você já viveu e que você não sabe o que você está fazendo, porque está no seu subconsciente. Então busque ajuda de pessoas especializadas que vai te estender a mão e vai caminhar com você, junto com o Espírito Santo. Então, da mesma forma que existem tratamentos psicológicos, existem tratamentos terapêuticos e espirituais que vai te ajudar a sair desse problema que você está vivendo. Então, o problema, a solução não é o divórcio. A solução não é você abandonar o seu cônjuge. A solução é você caminhar, dar as mãos e viver uma vida plena na presença do Espírito Santo. Porque o seu cônjuge precisa de você para sair dessa fossa, para sair dessa barra. Muitas vezes sozinho nós não iremos conseguir.
Então, não critica, não humilha, tá? Não fofoca, não fala mal, porque você não sabe o processo do outro. Você não sabe qual foi o princípio do outro. Você não sabe qual foi o ponto de partida dele para poder chegar até aqui, ok? Então, assim, como lidar com uma pessoa narcisista no casamento? Tem jeito? Tem solução? Tem. Ao lidar com esse relacionamento de uma pessoa narcisista, é importante estabelecer limites saudáveis, conversar, buscar apoio emocional, como eu já falei, através de amigos, de terapia, em alguns casos, considerar a possibilidade de afastamento do relacionamento se a situação se tornar tóxica e abusiva. Não só o narcisismo, mas qualquer outro abuso no casamento. Se é algo que está causando dor e sofrimento e você já perdoou e o outro continua, a palavra de Deus diz em Mateus 19 que Deus permitiu Moisés dar carta de divórcio por causa do coração endurecido. E o que é isso, pastora? É quando existe o abuso, é quando existe o adultério, é quando existe o repúdio que o outro que um cônjuge está fazendo e o outro está perdoando, mas o outro continua fazendo. Então, Deus permite que você dê carta de divórcio para que você não seja repudiado, nem que você vive nessa situação de um casamento dolorido e um casamento sofrido. Mas ainda assim, Ele permite se o seu coração estiver endurecido. Mas se você tem um coração perdoador, se você tem um coração grato, se você ama Deus e você suporta e você quer ser feliz no seu casamento, perdoe, lute junto com o seu casamento. O que não pode é continuar nessa dor. Mas se seu cônjuge, ele ou ela pretende, né, sair dessa situação e quer sua ajuda, não separe, não abandone, porque o que Deus uniu, o homem não tem direito de separar. E lembre-se, você fez uma aliança no altar e diante de Deus, que seu casamento seria na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza. E ainda teve um limite, até que a morte os separe. Então, cumpra com a sua aliança, a qual você prometeu diante de Deus e dos homens, tá bom? Então, narcisismo, tem jeito. Ajude seu cônjuge. Ele vai sair dessa e vocês serão felizes para sempre. Até a próxima.